Dia-a-dia ele me diz, persevera. Rico Cristo é meu gozo pleno, vou conquistá-lo usando minha fé. Nessa terra me fará entrar, se fiel eu lhe seguir, pois sempre desconfio em mim, estás perto do descanso, enfim. Subindo vou para a terra conquistar. Boa terra Deus me deu, Cristo da poção eterna. Dia-a-dia ele me diz, persevera. Dia-a-dia ele me diz, persevera. Quem me pode perdoar? Só o precioso sangue dos pecados me lavar. Só o precioso sangue para me limpar do mal. Ao precioso sangue para o meu perdão real. Tenho o precioso sangue. E no 448.
que me pode perdoar. Só o precioso sangue dos pecados me lavar. Só o precioso sangue, Jesus na cruz morreu, ali por me verter. Precioso sangue seu, Oh, que precioso sangue para me limpar do mal. Ao precioso sangue para o meu perdão real. Tem o precioso sangue. tem o precioso sangue. Jesus na cruz morreu, ali por me verteu. Precioso sangue seu, oh, que precioso sangue, faz-me graça desfrutar esse precioso sangue. Precioso sangue. Oh, não preciso me esforçar. Pelo precioso sangue, Jesus na cruz morreu, ali por me verteu. Precioso sangue seu, oh, que precioso sangue, minha esperança e paz. É tal precioso sangue, justo e santo, pois me faz. Esse precioso sangue, Jesus na cruz morreu, ali por me verteu. Precioso sangue seu, oh, que precioso sangue. Senhor. Ó que te fez morrer por mim. Alguém tão vil, teu inimigo assim. Tomaste meu lugar lá na cruz e foste maldito por mim, ó Jesus. Ó Senhor Jesus, vamos juntar do hino C80, irmãos. Tamanho amor e tal mercê, jamais se viu, não pude entender. Amaste o inimigo teu, ah, como amaste alguém como eu.
distantes do Senhor. Não é? Acusações na nossa mente, não temos desfrutado quanto deveríamos, e aí pesa sobre nós muitas acusações do inimigo. Mas assim, irmãos, você sempre vai estar disponível para nós, irmão. Nós aqui muitas vezes nos distanciamos do Senhor, mas Ele, como Pai amoroso que é, está sempre pronto a nos resgatar e nos aceitar novamente. Então, que nessa manhã seja a manhã de nos voltarmos ao Senhor. Senhor, não tive uma semana tão boa, Senhor, não tive uma semana tão desfrute na Tua presença, mas nessa manhã eu quero vir voltar ao Senhor. E o Senhor vai estar lá com os braços abertos, fiel a nos esperar. Amém. Oh, Senhor Jesus. Te fez morrer por mim. Alguém tão vil teu inimigo assim. Tomaste meu lugar lá na cruz e foste maldito por mim, oh Jesus. Oh, que te fez morrer, teu sangue aqui verter e fez-te maldição por mim. Que mistérios
experiência. Pecado expressou. Quantas vezes nós somos rebeldes, oh Senhor Jesus, mas o amor do Senhor, quando nos toca, Ele nos muda, oh, Ele nos leva ao arrependimento, oh, aleluia. Irmãos, nós somos inimigos, mas o amor do Senhor venceu. Fui inimigo teu, mas teu amor venceu. A mim vieste em amor. Somente o amor do Senhor. Oh, só o teu amor que me fez mudar. Oh, Senhor, que me fez deixar quem eu era. Oh, Senhor Jesus, só o teu amor nos conquistou. Enquanto nós nos voltamos ao Senhor, o Senhor está lá. Voltei-me a ti e estavas lá. Aleluia. Com teu amor fiel a me esperar. Ai, não pude mais lutar. mais lutar. Oh, Senhor Jesus, mas a esse tão forte amor. A esse Oh, nós nos rendemos. Aleluia. amor me rendi. O inimigo teu. Fui inimigo teu, mas teu amor venceu. A mim vieste em amor, somente teu amor me fez mudar, Senhor. Só teu amor me conquistou. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, antes de partir o pão, eu queria lembrar, né, o contexto em que essa mesa foi partida pela primeira vez, né? Não era um contexto favorável como hoje nós estamos podendo desfrutar, não era? Eu não sei se eu iria partir o pão e tomar um vinho num contexto em que eu soubesse que tinha alguém sentado à mesa, junto comigo, com a intenção de me trair, né? Mas louvado seja o Senhor. Por quê? Aquele contexto, aquilo que o Senhor sabia, não impediu que ele prosseguisse nessa missão, né? E muitas vezes, como a gente tocou nesse hino agora, a gente se coloca numa condição que acha que não tem condição de voltar-se para o Senhor. Mas o Senhor está ali do lado. A única coisa que a gente precisa fazer é se voltar. Senhor Jesus. Então é com esse sentimento para que esse partir do pão de hoje, né, que dia é hoje, dia 23 de julho de 2023, não seja só um mero mandamento, uma mera tradição, e nunca é. Todo partir do pão é um momento de quê? De reconciliação, é de lembrança, é um momento de tirar as escamas dos nossos olhos e de desfrutar. Não vamos olhar para a nossa condição. A nossa condição nunca vai favorecer que nós estejamos aqui, que nós sirvamos ao Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus. O seu amor vence todas as barreiras. Senhor Jesus. Nós precisamos partir esse pão, tomar esse vinho com essa realidade. Senhor Jesus, essa mesa é uma mesa de inclusão. Essa mesa inclui todos os teus filhos, todos aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não te confessaram
e aqueles que precisam prosseguir. Senhor Jesus, aqueles que seguem o Cordeiro. Senhor Jesus, seguir o Cordeiro implica em não olhar para si mesmo, implica em olhar para o Cordeiro. É aquele olhar firme que Paulo falou, um olhar com assertividade, um olhar sabendo por que está olhando. Senhor Jesus, nós não seguimos apenas um Deus, seguimos um homem-Deus, um homem que conhece a humanidade. Senhor Jesus, por isso que o teu amor nos conquistou, porque o Senhor sabe o que o ser humano passa. Senhor Jesus, não sejamos levianos ao partir o pão. Senhor Jesus, tenhamos essa realidade, reconhecer o teu amor, reconhecer o teu sacrifício, um sacrifício que nunca foi em vão. Senhor Jesus, esse sangue foi quem abriu um novo e vivo caminho. Não foi conhecimento, não foi outra coisa. Foi amor, foi um sangue, foi pago um preço por nós. O Senhor pagou um alto preço. Esse sangue tem valor eterno. Senhor Jesus, que possamos valorizar isso. Todo domingo nós lembramos disso, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó, muito obrigado, Senhor. Ó, pelo teu precioso sangue. Ó, Senhor Jesus. Nesta manhã, ó, venha nos renovar nossa mente, nossas emoções. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Ó, estamos felizes, Senhor. Ó, por estar mais uma vez, Senhor. Ó, partindo esse pão. Ó, em memória tua. Ó, Senhor Jesus. Ó, somos-te gratos, Senhor, por mais esse banquete. Ó, nós não éramos merecedores, mas tu foi à cruz por cada um de nós. Ó, Senhor Jesus, perdoa nossas falhas, Senhor. Ó, Senhor Jesus, ó, nesse pão, Senhor. Ó, incluído todos os irmãos, Senhor, aqueles que creram em ti, confessaram o teu nome como Senhor e Salvador. Ó, Senhor Jesus, ó, não é um pão de divisão, é um pão de união. Ó, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, esse símbolo. Ó, seja pão, ó, tipifica teu corpo, ó, com esse vinho, tipifica teu sangue, ó, para nos lavar, ó, de todos os nossos pecados. Ó, Senhor Jesus, continua conosco, Senhor. Ó, Senhor Jesus, amém. Ó, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos desfrutar do hino 441. Hino 441. Um dia quando os céus o louvavam, um dia negro era o nosso pecar. Veio Jesus, nasceu de uma virgem, Deus entre os homens, é meu exemplar. A tumba não reteve, nem mesmo a morte, mas ressuscitou. Vivo amou-me, morto salvou-me dos meus pecados, na tumba enterrou. Ressuscitado, justificou-me. Um dia em glória virá o Senhor, virá o Senhor. Um dia foi conduzido ao Calvário, um dia sobre a
cruz expirou. Teve angústia, desprezo e escárnio. Levou-me a culpa, é meu Redentor. A tumba não reteve, nem mesmo a morte, mas ressuscitou. Vivo amou-me, morto salvou-me. Os meus pecados na tumba enterrou. Ressuscitado, justificou-me. Um dia em glória virá o Senhor. Virá o Senhor. Um dia só o jardim foi deixado. Um dia teve descanso da dor. Anjos vieram guardar seu sepulcro. Nele espero, é o meu Salvador. A tumba não reteve, nem mesmo a morte, mas ressuscitou. Vivo amou-me, morto salvou-me. Os meus pecados na tumba enterrou. Ressuscitado, justificou-me. Um dia em glória virá o Senhor. Virá o Senhor. Um dia vai ressoar a trombeta. Um dia os céus mostrarão sua luz. Ajuntar a ele então os amados. Que Salvador glorioso é Jesus. Vivo amou-me, morto salvou-me. Os meus pecados na tumba enterrou. Ressuscitado, justificou-me. Um dia em glória virá o Senhor. Virá o Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Como a gente não fez a oferta ontem, vamos fazer hoje, tá certo? Dizer como que está o local hoje, né? Graças a Deus, está andando bastante rápido. Tem pessoas trabalhando no piso, tem pessoas trabalhando no telhado e tem pessoas já colocamos a porta de rolo, né? Vai ser eletrônica, né? Você bate assim, ele fecha e abre, né? No controle remoto, graças ao Senhor. O piso está quase pronto, no salão praticamente está pronto, né? E já para a semana a gente já começa a elétrica. Então tudo indica que a gente vai receber isso com 2 meses, né, Mateus? Mais ou menos aí. Mateus esteve lá olhando o panorama e está bem adiantado, né? Ontem a gente esteve lá e graças a Deus, irmãos, as coisas estão andando e os suprimentos estão chegando. Amém. E a gente precisa ainda de mais, porque tem mais coisa para fazer. Agora sim que vai precisar dos detalhes, né? Pia, vaso, torneira, várias coisas que a gente vai precisar. Então, que a gente precise, né, coloque diante do Senhor a sua oferta e a gente vai fazer isso agora, tá bom? Vamos botar aqui a caixa e vamos louvar. Enquanto isso, os irmãos que desejarem podem ofertar. Qual hino? C25. C25. Sim. Amém. Vai melhorar esse serviço, né?
Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aleluia, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Oh, aleluia, com Ele em glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, somos aqueles, Senhor, que buscam as coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, ó Senhor Jesus, o Senhor tem uma obra que está fazendo no nosso meio, o Senhor tem edificado a tua igreja, Senhor Jesus, e toda a nossa vida, Senhor, deve estar voltada para isso. Esse é o nosso fim comum. Ó, e sabemos que o Senhor é aquele, Senhor, que tem pensamentos de paz e não de mal sobre nós, para nos dar justamente esse fim, Senhor, que todos nós desejamos. Ó, Senhor Jesus, e para cooperar com esse fim, Senhor, ó, existe aquele local de reunião que está sendo preparado para que possamos nos reunir, Senhor, para que possamos cuidar de pessoas, para cumprir a tua vontade. Ó, Senhor Jesus, Senhor, o Senhor tem sido fiel até aqui, Senhor, e cada dia mais podemos experimentar a tua fidelidade. Senhor Jesus, por isso te pedimos, Senhor, que abençoe, Senhor Jesus, essas ofertas que estão aqui. Senhor Jesus, abençoa cada ofertante. E os irmãos que porventura não puderam ofertar, abençoa-os também. Ó Senhor Jesus, aqui está a entrega, Senhor, daquilo que sabemos que o Senhor nos entregou. Queremos devolver ao Senhor tudo, Senhor, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia. Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia, aleluia. O dia já começou maravilhoso. Comunhão com os santos nos revigora, a comunhão com os santos nos dá alegria. Vocês são meus irmãos. Quem está do seu lado é seu irmão. Diga assim para o irmão que está do seu lado: que bom você está aqui. Que maravilha você está aqui. Aleluia.
Por isso o Senhor nos reúne com um só corpo. Porque, irmãos, a pessoa que está do seu lado, assim como aquele que está nesse local de reunião, nós somos parte de um mesmo corpo. E nós damos suporte uns aos outros. Essa é a igreja. Esse é o corpo de Cristo. Foi essa visão que nós recebemos. Senhor Jesus. E aí, irmãos, o título da mensagem de hoje é Tu és o que tu comes, né? E tem como versículo-chave Levítico capítulo 11, versículos de 2 a 3. Para quem teve a oportunidade, né, de fazer parte do serviço de criança, uma das literaturas mais clássicas do serviço de criança, né, a que a gente teve acesso, foi o Jumentinho Guloso. E essa história ela relatava a história de Jerico, né, que é um animal, que era um jumentinho, que gostava de comer lixo. E aí uma das reclamações que a mãe dele fez, ele estava andando e quando ele via lixo, ele queria comer lixo. E aí a mãe dele reclamou a ele, disse, menino, para de fazer isso. Por quê? Aí ela diz, Jerico, tu és o que tu comes. Se comes lixo, vais virar lixo. Então, essa frase ficou desde então guardada no bom depósito. Por isso que o serviço de criança é tão importante, eu sempre faço questão de ressaltar. E ficou, irmãos, e ao longo dos anos, na vida da igreja, eu pude atestar, testemunhar, uma vez e outra, que isso é verdade. Aquilo que nós comemos, nós nos tornamos. Senhor Jesus. E aí, antes de começarmos a mensagem propriamente dita, né, eu gostaria de frisar, irmãos, a importância espiritual daquilo que nós comemos. A importância da nossa dieta espiritual. Então, de fato, irmãos, assim como a comida física repercute no meu corpo, seja positiva, seja negativamente, também o meu alimento, o que eu alimento o meu espírito, ela pode me trazer resultados positivos ou então resultados negativos. Aí eu pergunto a você, do que você tem se alimentado espiritualmente? Isso vai repercutir em você. Senhor Jesus. E aí, irmãos, essa é uma questão que acompanha o homem para o bem ou para o mal desde Gênesis. A gente não pode esquecer que todo problema lá do Jardim do Éden começou sim com a obediência de Adão, com a desobediência de Adão, mas veja, ela se tornou concreto, o meio pelo qual essa desobediência se tornou evidente foi, sabe pelo quê? Pelo comer. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal que o Senhor disse para ele não comer. Então veja quão séria é a questão da dieta, a questão do alimento, do que eu tenho me alimentado. Senhor Jesus. E aí não é por outro motivo que mais tarde, né, quando o Senhor instituiu as leis sobre o povo de Israel, nós sabemos e temos desfrutado disso, o Senhor queria um povo para si. Um povo que fosse propriedade exclusiva dele, que fizesse a vontade dele. E o que nós somos, irmãos? Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga assim, eu faço parte de um povo que é propriedade exclusiva de Deus. Mas não se esconda atrás do povo. Diga assim, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Senhor Jesus. E aí, para esse povo, lá no Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu uma dieta física. O Senhor estabeleceu o que eles deviam e o que eles não deviam comer. Para nós na igreja, irmãos, também temos uma dieta, talvez não física, mas espiritual. Aquele povo que é propriedade exclusiva de Deus, tem de comer e de se alimentar daquilo que Deus ordena, para que a gente coma e se alimente. E negativamente também. A gente não deve se alimentar daquilo que o Senhor diz para que a gente não coma e não se alimente. Porque senão vai ser um looping eterno na nossa vida a história do Jardim do Éden. O Senhor disse a Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que foi que Adão fez? Comeu. E cá estamos no mundo de hoje. Então, irmãos, a sua alimentação vai determinar como vai ser os seus dias. A sua alimentação espiritual vai determinar como é o seu dia a dia em Cristo.
e o quanto, irmãos, você quer que isso se repercuta positiva ou negativamente na sua vida, olhe para a sua dieta espiritual. Do que você tem se alimentado. Senhor Jesus. E aí, irmãos, a dieta, né, ela está, sobretudo quando a gente fala no sentido coletivo, de povo, ela muitas vezes ela está ligada à identidade desse povo. Eu tenho alguns conhecidos, né, de outras regiões do Brasil, do Pará, do Sul, e é interessante, né, que sabendo que eu sou nordestino, eles mencionam sempre, disse, eita, tu é nordestino, eu gosto de canjica, eu gosto de pamonha. Nossa culinária no Nordeste faz parte da nossa identidade. Eu sou um pouco divergente dessa identidade, porque eu não gosto nem de pamonha, nem de canjica. Mas está valendo, porque como povo, comemos isso aí, né? Eu tive, né, alguns meses lá na Bahia, tem o acarajé, tem o vatapá. Quando a gente pensa em acarajé e vatapá, a gente pensa quem? Bahia. A gente recebeu há alguns anos lá em casa uma amiga que ela é do Pará. E é interessante que ela ficou impressionada. E eu fiquei impressionado também pelo motivo oposto. Ela ficou impressionada porque a gente aqui no Nordeste come cuscuz salgado. Ela só conhecia cuscuz doce. Por quê? Porque aquilo que eles estão acostumados a comer lá é o cuscuz doce. Não cheguei a provar cuscuz doce. Mas ela disse que gostou mais do daqui. Então, viva Nordeste. Senhor Jesus. Irmãos, e na Bíblia, essa relação de dieta com a identidade também é observada. Vamos abrir aqui em Daniel, capítulo 1. A gente tem aqui o seguinte cenário. Quando Nabucodonosor traz para a Babilônia como cativo o povo de Judá, dentre eles a gente sabe quem estava. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aí, uma das determinações que Nabucodonosor deu foi que eles fossem ensinados a cultura e a língua dos caldeus. Daniel capítulo 1. E aí diz assim, de tal forma, né, esses conquistadores, os babilônios, Nabucodonosor, queria moldar os judeus, né, naquilo que é mais pessoal de alguém. Ele mandou dar outro nome àqueles jovens. Então veja, no direito brasileiro, o nome é considerado um direito personalíssimo. Considerado um direito que dá dignidade à pessoa. É um dos maiores direitos que se tem. Personalíssimo é seu nome é um direito que você tem. No passado, quando as mulheres geralmente se casavam, elas recebiam aí, a família muitas vezes não tinha posse, elas não tinham tanto acesso. Principalmente as mulheres, os homens também em menor tamanho. Mas elas recebiam o nome, quando iam se batizar, vamos supor, não era, vamos supor, Maria Pereira de tal. Elas recebiam Maria Jesus do amor divino. E aí é interessante que quando é na certidão de casamento, muitas vezes constava um outro nome. Por quê? Porque tanto faz como tanto fez. Mas aí, à medida que o direito vai evoluindo, cada um foi tendo direito a um nome. Mas, irmãos, veja, Nabucodonosor, ele queria mudar, e efetivamente mudou o nome deles. Né? Daniel, Ananias, Misael, Azarias, se transformou em Baltasazar, Sadraque, Mesaque, Abednego. Ele tocou em tudo isso. Mas aí, irmão, quando a ordem foi a de tocar na dieta, os jovens, eles se posicionaram. Diz assim, o capítulo 1, versículo 8, ele diz, resolveu Daniel, e com Daniel os seus amigos, resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Na versão King James, ela diz assim, Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as finas iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Irmãos, Daniel decidiu no seu coração
firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E aí, irmãos, diante de nós, no momento em que você acordou hoje, foi colocado um banquete diante de você. Todos os dias, diante de nós, é colocado um banquete à nossa frente. E aí, irmãos, assim como a igreja tem várias pessoas, aqui nós temos, todos nós aqui, um é diferente do outro. Somos diferentes, já compartilhamos sobre isso. Deus na edificação, né? Ele está querendo nos unir. Ele está tecendo um tecido de amor em que todos nós, com suas diferenças, vamos estar lá e Deus vai mostrar essa poema, essa obra-prima para o universo. Mas, irmãos, assim como é variado o número de pessoas que existem na igreja, também é variado o número de itens que existe nesse banquete dessas finas iguarias do rei. Talvez uma coisa que não me agrade vai agradar Ricardo. Talvez uma coisa que não agrade Ricardo vai agradar Werner. É colocado para a nossa disposição. Para cada um existe um alimento específico, sabe para quê? Para desfigurar a nossa identidade enquanto povo de Deus. Irmãos, e aí isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, quando ele diz conformar-se a esse século. Esse século, ele está querendo nos dar uma comida para que você coma a comida que está sendo dada. Por isso que a mãe de Jerico disse, tu és o que tu comes. Se você come comida que o mundo está dando, se você não come a comida que o Senhor está dando, então, irmãos, você vai se moldar aquilo que você está comendo. Você vai tomar a forma daquilo que você está comendo. E aí eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, ao fato de que, embora a Bíblia não deixe claro quantos jovens foram deportados de Judá para a Babilônia, historicamente, a estimativa é que foram centenas, talvez milhares de jovens que foram retirados de Judá e trazidos para a Babilônia. Era muita gente. Só que, irmãos, dentro desse grupo, pelo que a Bíblia fala, somente, apenas Daniel e seus amigos, um pequenino rebanho, apenas esses decidiram em seu coração não se tornar impuro. Não vá pela maioria, irmãos. Todos os outros jovens eram de Judá do mesmo jeito. Eram jovens também e foram escolhidos porque provavelmente eram jovens que tinham alto grau de instrução e tudo mais. Mas, irmãos, Daniel estava no meio daqueles jovens, mas ele decidiu em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. E quando a gente vai olhar a vida de Daniel, Daniel era uma pessoa que orava, estava na presença do Senhor. Então, irmãos, vamos tocar nisso. Não vamos deixar tocarem na nossa alimentação. O Senhor tem dado à igreja a nossa porção daquilo que nós precisamos nos alimentar. E vamos ser gratos por isso. Senhor, muito obrigado, porque todos os dias eu tenho a Bíblia. Senhor, muito obrigado, porque todos os dias eu tenho um alimento diário, que é a palavra que dá direção ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho live. A gente, hoje, na era da tecnologia, a gente tem acesso a tanta coisa. Para quê, irmãos? Para que eu e você se alimente. Para que a gente não perca a nossa identidade e para que a gente siga para o propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Senhor Jesus. Então, muitas vezes, a gente olha e volta e a gente vê judeus, né, irmãos ou irmãs, assim como nós, provando das finas iguarias do rei, né, e isso é meio que normalizado. Como assim? A gente olha e faz assim... Não, mas Sônia é uma irmã, está na vida da igreja há tanto tempo. Aí ela está comendo das finas iguarias. Não está. É só a título de exemplo, tá, irmãos? A irmã não está. Mas eu olho para a Sônia, aí eu vejo Sônia comendo, eu digo assim, mas se Sônia está comendo, eu posso comer também. Mas se fulano está comendo das finas iguarias, então eu posso também. Irmãos, a gente precisa fazer que nem o Senhor disse para Paulo. Quanto a ti,
segue. Cada um vai responder diante do Senhor daquilo que faz. Então, se algum irmão, se alguma pessoa está fazendo algo, independentemente de que você sabe qual é a palavra que você tem que se alimentar, você sabe qual é o alimento que você tem que comer e que você tem que evitar de comer, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça. Senhor Jesus, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, se uma pessoa, se um irmão faz isso ou faz aquilo, o que importa? Você vai comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas ao Senhor. Irmãos, não adianta você dizer assim: Senhor, eu fiz como Adão fez com Eva. Senhor, a mulher que tu me deu, eu não posso chegar diante do Senhor e dizer assim ao Senhor: não, Senhor, eu me alimentei disso porque Micaela quem me fez alimentar. Ou irmão A, irmão B me fez me alimentar disso. Então, querido, uma irmã, quando os irmãos vieram há 15 dias, uma irmã no compartilhar falou isso. Um irmão que era muito próximo a ela, ali, e ela viu o quanto ela precisava ter discernimento, o quanto ela precisava ser obediente àquilo que o Senhor estava dando a alimentar a igreja. Senhor Jesus. Então, primeira coisa dessa manhã que a gente precisa tocar é que, como povo de Deus, nós temos uma identidade e faz parte dessa identidade como povo de Deus o que nós alimentamos. Vamos nos alimentar da comida saudável que Deus tem dado ao seu povo. Na vida da igreja não tem faltado alimento. O Senhor tem dado alimento constante. É tanto alimento que o Senhor nos últimos tempos tem nos dito para passar para as outras pessoas. Não falta, não para alimento na igreja. Vamos nos alimentar dessa palavra. Amém? E aí, vamos ler agora o versículo de Levítico, capítulo 11, versículos 2 e 3. Senhor Jesus. Levítico, capítulo 11, versículos 2 e 3. Ele diz assim, todo mundo achou? Amém. Ele diz: dizei aos filhos de Israel, ou aos santos que estão em Campina Grande, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esses comereis. Veja a ordem de comando. Isso daqui, irmãos, é um mandamento que o Senhor está dando. Não é se você quiser, você come. O Senhor está dizendo, esses comereis. Você tem que comer esse. É imperativo. E aí, irmãos, lembre-se que tudo no Antigo Testamento, o irmão Ricardo até ontem deu o exemplo disso, tudo no Antigo Testamento é sombra daquilo que no Novo Testamento foi trazido a nós como realidade. Então, esse versículo é apenas uma sombra daquilo que a gente desfruta como realidade no Novo Testamento. E aí o Senhor disse que o povo de Israel deveria comer, em primeiro lugar, os quadrúpedes que tivessem a unha fendida. E aí, irmãos, o que é que isso quer dizer? Que Deus deseja, que o seu povo tenha discernimento. Senhor Jesus, o nosso alimento tem que ser aquele que nos traz discernimento espiritual acerca de Cristo. De outra forma, tudo o que tira nosso foco de Cristo e da edificação da igreja, tudo que tira o foco da gente, irmãos, a gente deve firmemente não se contaminar. É contaminação. Por mais que a aparência seja deliciosa, por mais atrativo que seja, por mais que seja agradável aos olhos e bom para dar entendimento, a minha posição deve ser, eu não vou, e isso deve ser no meu coração, eu dizer assim, não vou me contaminar com essas finas iguarias do rei. Ó Senhor Jesus,
Aí a gente pergunta, como é que eu vou saber o que é então que eu faço essa divisão entre o santo e o profano? Aí aqui, vamos abrir aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Senhor Jesus. Hebreus 4, 12. Todo mundo achou? Amém. Ele diz assim, porque a palavra de Deus, vamos ler junto? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, irmãos, a palavra de Deus é o nosso alimento, e é através dela que nós ganhamos discernimento. Ela é essa palavra cortante, que faz a separação entre o que é santo e o que é profano. Todos, irmãos, todos nós, caminhamos rumo ao reino. Você crê nisso? Você crê que o Senhor está conduzindo a igreja para o reino? Eu estou indo para o reino. Louvado seja o Senhor. Você está indo? Senhor Jesus, o Senhor está nos conduzindo rumo ao reino, irmãos. E a gente tem um propósito, que é edificar uma habitação para Deus no Espírito. E hoje, baseado nas Escrituras, o Senhor tem nos dado, enquanto povo, um falar de revelação. Um falar, irmãos, para que a gente ganhe discernimento, qual a direção, enquanto povo de Deus, a gente precisa caminhar e a gente precisa seguir nesses últimos tempos. São muitos falares que acontecem lá fora, são muitos falares que muitas vezes entram na igreja, o irmão Ricardo falou um pouco disso ontem. Mas, irmãos, o que é que vai nos dividir? Nos dividir não, como é que a gente faz a separação entre qual dessas coisas nos são úteis ou não? Por meio da palavra. Senhor Jesus, quer ser fiel ao Senhor, irmãos? Quer saber o que vai lhe guardar da contaminação da iniquidade nesses tempos finais? Quer se precaver se o seu amor se esfriar? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem falado para igrejas a palavra de direção. Senhor Jesus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz, inclusive a Campina Grande. O Senhor tem falado para nós como edificar a igreja. O Senhor tem determinado aquilo que nós precisamos comer. E o que é que a gente faz? Se alimenta. Só isso. Tem o alimento que está sendo colocado na nossa mesa, alimenta, come. Crente que o Senhor é o nosso Pai e Ele é o Senhor da igreja. O que está sendo colocado para nós comermos, irmãos, pode não ser o mais bonito dos alimentos, mas é o que o Senhor colocou para nós. Sabe por quê? Porque Ele sabe que é o melhor para nós. Então vamos confiar na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tem nos revelado. Senhor Jesus. E aí voltando a Levítico capítulo 11, versículo 2 e 3, né? Além das unhas fendidas e o casco que se divide em 2, o animal necessitava também ser ruminante. E aí, irmãos, o que isso quer dizer? Ser ruminante. Perceba, não é apenas sobre não é apenas sobre comer a comida adequada, mas, irmãos, saber como comer. A comida está sendo colocada para nós na igreja. Mas como é que nós temos comido? Como é que nós temos nos alimentado dessa palavra que o Senhor está nos dando? Os que estão estudando, né, principalmente quem está fazendo concurso, sabe que muitas vezes eles podem ter o melhor material de estudo. Perfeito. Que tem ali todo o conteúdo que vai ser cobrado na prova. O mais completo. Só que eles não souberem como usar aquele material, não vai fazer muito efeito. Senhor Jesus, quanto a nós, irmãos, nós já temos a palavra de direção, a palavra que nos dá discernimento.
mas precisamos saber como desfrutar dessa palavra, como manejar adequadamente essa palavra que está sendo falada para nós. E quando digo isso, irmãos, eu não estou falando por uma questão de burocracia completa, como uma etiqueta de como comer a palavra. Não é isso, mas é um verdadeiro processo digestivo. Existe um processo quando a gente se alimenta de alguma coisa. Tem um sistema digestivo, ou digestório, que faz todo o processo, que é para o quê? Para tirar daquele alimento os nutrientes que eu preciso para sobreviver. Então, da mesma maneira, irmãos, quando a gente se alimenta, a gente precisa saber como se alimentar para poder aquela palavra habitar ricamente em nós e me dar os nutrientes que eu preciso para fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus, quando a gente come, o alimento dentro de nós passa por um processo até ser digerido pelo organismo. E aí o alimento diário ele nos mostrou como a gente recebe a palavra no espírito e a gente transfere os nutrientes do espírito para a alma, que é o que o Senhor quer ganhar. De maneira que os espaços vazios que existem em nós sejam preenchidos por Cristo. A palavra, irmãos, é o veículo para que Cristo preencha dentro de nós todos os espaços vazios. Vamos alimentar dessa palavra. Senhor Jesus. Então, se eu recebi a palavra, ela agora precisa ser digerida para que gere efeito em mim. Para que essa palavra não caia no esquecimento, mas ela gere um efeito em mim. Ela seja de fato útil na minha vida e na minha experiência. E aí, como faz isso? Como faz isso? Pelo ruminar. Ou pela imersão na palavra. É sobre isso, irmãos. O Senhor tem nos revelado, Ele já havia nos revelado o ruminar. Desde o serviço de criança a gente aprende o ruminar. O serviço de criança era lá na casa de Roceni, lá nos tempos de outrora. E eu lembro quando Tia Socorro deu uma lição exatamente sobre isso que eu não sabia. Ontem a gente falou sobre as coisas que a gente aprende na vida da igreja. Eu aprendi que eu não sabia o que era animal ruminante, aprendi na vida da igreja. E eu fazia parte do cordeirinho. E aí eu aprendi que o cordeirinho é um animal ruminante. Porque ele está sempre mastigando, sempre mastigando, sempre mastigando. Então, irmãos, quando a gente fala no ruminar, quando a gente fala na imersão, é estar sempre mastigando. Ter sempre algo que a gente está mastigando, mastigando, mastigando. Cada palavra que a gente recebe na igreja, a gente tem que mastigar, mastigar, até tirar todos os nutrientes. Tudo que a gente está ali, todo o propósito daquilo, para habitar em nós. É assim que a palavra habita no nosso coração. Que Cristo habita no nosso coração. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Salmos 1. Vamos abrir aqui em Salmos, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Salmos, capítulo 1. Versículo 1. Ele diz assim, vamos ler junto. A partir do versículo 1. 1. Amém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia! Na versão King James, irmãos, diz assim: abençoado com felicidade. Bem-aventurado é ser abençoado com felicidade. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Irmão, você deseja ser abençoado com felicidade? Amém. Quem aqui deseja levantar a mão? Eu sei que eu desejo. Senhor Jesus,
tenha discernimento entre o que é santo e o que é impuro, e fuja dos conselhos dos ímpios. Não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores. É assim que a gente é abençoado com felicidade. Irmãos, na igreja, em Colossos, havia algumas pessoas que queriam tirar os irmãos do foco em Cristo. E usavam coisas boas, como eu falei. Coisas agradáveis à vista, agradáveis aos ouvidos, coisas boas para dar entendimento, mas parava aí. Não pense, irmãos, que o conselho, que a conduta dos ímpios vai ser algo ruim ou vai ser algo escandaloso. Você fica, uau! Não, que seja fácil de você distinguir. Se ela tem a possibilidade, a capacidade de seduzir e influenciar, irmãos, então é preciso ter cuidado dobrado. Por isso que é tão importante o discernimento. Então, irmãos, como é que eu vou ter essa postura? Que ele fala aqui no versículo 1. O versículo prossegue. Ao contrário, sua plena satisfação, o seu prazer, no original é sua plena satisfação, está na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. Ou seja, o que nos dá discernimento para distinguir o santo do profano é ruminar a palavra. Eu recebo, eu medito na palavra dia e noite e ela se torna a minha plena satisfação. Por isso que é abençoado com felicidade quem rumina a palavra. Irmãos, tantas coisas aí fora está se buscando felicidade. Em tantas coisas, são tantos discursos, são tantos falares. Mas, irmãos, nós temos o segredo da felicidade. Cristo e a palavra que Ele tem dado a nós. E se a gente rumina dia e noite, nós vamos ser abençoados com felicidade. Essa palavra se torna a nossa plena satisfação. Senhor Jesus. E aí ele diz, e prossegue, Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, o rio da água da vida que está fluindo. Dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prosperará. Aleluia! Irmãos, o Senhor quer nos fazer prosperar em todas as coisas. O Senhor quer fazer você prosperar em todas as coisas. Não é teologia da prosperidade, é a palavra. É a palavra. Irmãos, eu não estou me referindo aqui a uma prosperidade material. Apenas, se for da vontade do Senhor, pode ser também. Mas, irmãos, é algo muito maior. A prosperidade é aquela que está nos planos e nos propósitos de Deus. Irmãos, planos e pensamentos que são mais altos, que são bem maiores do que os nossos. E aí, irmãos, como eu adquiro essa prosperidade? Tendo discernimento pela palavra e ruminando a palavra. Imergindo na palavra. Se a gente pratica isso, nós vamos ser bem-aventurados, nós somos abençoados com felicidade. Sabe por que muitas vezes a gente não é feliz? Porque a gente não imerge na palavra. Porque a gente não rumina o falar que o Senhor tem dado. Muitas vezes a gente pega a Bíblia, a gente pega o alimento diário, simplesmente para ler, para cumprir tabela. Eu mesmo sou bem, Ian falou ontem que é bem doutrinário. Minha esposa disse que eu sou, como é o nome? Metódico. Pronto, aí eu pego o alimento diário, aí quando eu vejo o alimento diário todo marcadinho, eu digo assim, eita, concluí a semana, maravilha. Mas, irmãos, mais do que o quanto está escrito aqui, o quanto está aqui. Mas sabe como é que isso daqui, passa da Bíblia para aqui, é por meio do ruminar da palavra. Aí você pode dizer que realmente você está se alimentando da palavra. E o irmão fala no alimento diário. Muitas vezes a gente quer comer como porco, como cachorro, que ele não tem discernimento, não sabe o que está comendo, só coloca para dentro. Mas, irmãos, nós somos aqueles ruminantes. Serviço de criança, cordeirinhos, somos todos cordeirinhos, aleluia. Dava uma hashtag.
Hashtag somos todos cordeirinhos. Mas irmãos, temos que nos alimentar imergindo na palavra. Sabe por que os irmãos têm falado tanto nisso? Sabe por que o Senhor tem falado tanto isso para a igreja? Porque é o essencial e o importante. Quando a gente está comendo com muita rapidez, a mãe já fez, menino, coma isso direito, coma devagar. Minha bisavó, ela sentava-se na mesa para comer de 12 horas, ela saía de 2 horas da tarde. Porque ela... E era uma baita de uma... Tanto era muito, mas ela ruminava e ruminava. E, irmãos, para ela deve ter dado certo, porque ela viveu 103 anos. Então nós devemos ruminar, porque vamos ser abençoados com felicidade, com alegria. Senhor Jesus, Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15a, ele diz assim, vou ler para não, por causa do tempo, ele diz assim, Paulo disse, medita estas coisas e nelas ser diligente. Então, se Paulo estivesse falando para nós aqui hoje, se ele estivesse falando para você, Werner, se ele estivesse falando para você, Ricardo, se ele estivesse falando para você, Sula, ele teria dito, medita, né? Não receba palavras, né? A palavra que você tem lido como mero leitor. Não ouça a palavra como mero ouvinte, mas rumine. Rumine. E quando você rumina, aí ele diz, seja diligente. O que é isso? Ouve, rumina, pratica. Porque, irmãos, é uma cadeia natural das coisas. Se eu estou ruminando a palavra, aquilo que o Senhor tem falado, e essa palavra de fato faz parte da minha constituição, o próximo passo eu começo naturalmente. Começo naturalmente a expressar isso no meu viver. Senhor Jesus, o versículo prossegue, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Quando imergimos na palavra, o nosso progresso é manifesto. Sabe por quê? Porque a nossa folhagem não murcha. Senhor Jesus, manifestamos alegria, porque nós somos abençoados com alegria, quando ruminamos, quando meditamos na palavra de dia e de noite. Senhor Jesus, eu tive a oportunidade de falar para alguns adolescentes, questão de trabalho, essa semana, na quinta-feira, falar sobre drogas. E foi interessante que quando o pessoal que era responsável que acompanham, fazem acompanhamento desses adolescentes, tem entre média 13, 14 anos, e eles vivem em situação de risco. E eu preparei toda a palestra para falar para eles, e no meu coração o Senhor disse assim, e eu não vou não? Mas, irmãos, aquilo pesou o coração. E não é de bom tom. Onde eu trabalho, principalmente está passando porque ele disse, não, eles têm suas crenças e tudo mais. Aí eu disse, meu Deus, o que é que farei? Mas, irmãos, o Senhor diz assim, fala. E a comida Ele tem nos dado. Então, irmãos, falei com a que era a responsável. Eu disse, não, vou falar porque ela é responsável. Aí sabe o que é? Ela é irmã. Sabe o que foi que ela disse? Disse, nós somos embaixadores de Cristo. Amém. Temos de falar Cristo. Amém. E, irmãos, eu fui. E no final, a gente falou sobre as drogas e tudo aquilo. Eu disse, olha, e uma coisa que precisa também, que a gente falando sobre, né, muitas vezes a mente, como é que se chega muitas vezes às drogas? Eu disse, sabe uma coisa que ajuda? Eu disse, olha, cada um aqui tem a sua crença e a gente respeita aqui, eu vou falar da minha experiência. Sabe o que é que nós precisamos? De Cristo e da palavra. E eu passei a falar, sabe o que, irmãos? Aquilo que durante toda a semana até ali, tinha recebido pela palavra. Amém. Começou a colocar para fora. Porque, irmãos, é esse versículo aqui. O progresso começou a ser manifesto. Os dias de desfrute começaram a sair. E falou. E eu falei justamente, sabe por que muitas vezes se busca as drogas?
Porque tem muito espaço vazio dentro do ser humano. Não é só vocês, eu também tenho, todos têm. Mas o segredo disso, ser preenchido, é por meio da palavra que tem sido falada. Irmãos, o papo foi tão bom, que pouco mais chega a responsável pela comida deles, assim, eles não vão lanchar hoje não. Quando a gente olhou o horário, aí eles mesmos disseram, passou que a gente nem viu. Irmãos, essa alegria toma conta do coração da gente. Sabe por quê? Porque naquele momento a gente estava imerso na palavra. Estava desfrutando da presença do Senhor. E aí quando a gente terminou e tudo mais e saiu, aí teve um deles que chegou para mim e fez, doutor, tinha como... Aí ele, bem tímido, ele disse, tinha como o senhor conseguir uma Bíblia para mim? Aí eu disse, agora, quinta-feira eu lhe entrego. Tá aqui quinta-feira? Vou lhe entregar quinta-feira. Irmãos, essa palavra gera resultado. Se a gente for fiel àquilo que a gente está se alimentando, se a gente come a comida que é adequada, essa palavra é viva e eficaz. É ela quem faz a obra de Deus. Não é minha oratória, não é o que sei ou deixo de saber, não é quantos versículos eu sei decorado, mas, irmãos, é uma palavra viva para o momento. E aí, quando ele estava saindo, ele ainda virou para trás e disse assim, e não me esqueça de mim nas suas orações, não. Eu disse, está na minha lista, cara. Irmãos, e a gente sai, a responsável chegou para mim e disse assim, que coisa maravilhosa a gente teve aqui hoje. Eu disse, eu estou maravilhado. Irmãos, a gente fica como se fosse em estado de êxtase. Por quê? Porque houve o selar do Espírito. Quando a gente é obediente ao que o Senhor fala, irmãos, essa é a alegria que o Senhor nos dá. Essa é a alegria perpétua. Senhor Jesus, o Senhor tem nos revelado, irmãos, quais são os pensamentos de paz e não de mal. Os planos mais altos que Ele tem para nós. Ele tem nos revelado isso. Você quer saber do seu futuro? O Senhor tem revelado na igreja qual é o seu futuro. Ele quer te levar para o reino. Ele quer lhe fazer próspero. Ele quer lhe fazer correis com Cristo. Irmão, se existe algo superior a isso, desconheço. Não existe. Senhor Jesus, Ele quer, né, que nós façamos parte do exército que luta por esse reino. Por meio de uma dieta adequada e da comunhão com os santos, Ian compartilhou também um pouco disso ontem. Essa comunhão é importantíssima. Por isso que nós não podemos avançar só. Eu preciso dos irmãos. E os irmãos precisam de mim. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? Que talvez algum de nós seja pós-doutor e não sei o que, não sei do que lá. E talvez eu seja só um bacharel. Mas, irmãos, independentemente de quem seja, independentemente a que status social eu pertença, na igreja eu sou útil. Porque se eu falar essa palavra e compartilhar com os irmãos a dieta que eu tenho me alimentado, eu vou ser útil para ele. E ele também vai ser útil para mim. E quem é que ganha? Todos. Somos um exército. Somos o exército da geração final. Os irmãos estão desfrutando disso, a conferência de jovens está riquíssima. Não vou dar spoiler, estejam presentes lá sábado, que a gente vai desfrutar um pouco dos que os irmãos estão desfrutando lá. Irmãos, o Senhor tem pressa para voltar e Ele tem nos chamado a fazer parte disso. Senhor Jesus, por meio de uma dieta adequada e da comunhão com os santos, passamos a compreender, é com os santos que compreendemos totalmente. Individualmente eu não compreendo tudo. Eu preciso dos irmãos para compreender tudo, inclusive o amor de Cristo. Senhor Jesus, compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no viver normal da igreja. Irmãos,
por meio de um único falar, uma única dieta, em unidade, em unanimidade, batalhando lado a lado, Cristo vai tecendo, sabe? Vai tecendo um grande tecido de amor e vai nos entrelaçando, vai nos vinculando, vai nos conectando na trama e na urdidura. Louvado seja o Senhor. Esse é o processo que nós estamos passando na igreja. Isso é o que se chama de vida normal da igreja. Quer viver a vida normal da igreja? Se alimente adequadamente. Viva. E aí a Bíblia fala, né? Falando entre vós. Veja, não é só para você, mas é falando entre vós. Você se alimentou? Fala uns com os outros. Falando entre vós com salmos, né? Entoando e louvando ao Senhor de todo o coração. Assim a gente exercita o Espírito. A gente aquece o Espírito uns dos outros. O Senhor vai tecendo. Aquele que a gente não gosta, aquele irmão que a gente não vai com a cara, Deus vai tecendo de todo jeito. Por quê? Porque não é obra humana. É obra de Deus. Amém. Irmãos, e nós dizemos que cremos no Senhor. Você crê no Senhor? Amém. Você crê que Ele é o Deus Todo-Poderoso? Amém. Que Ele pode todas as coisas? Amém. Que Ele é aquele que diz, eu sou o que sou. Amém. E Ele é tudo. Que ninguém pode com o Senhor, que quando Ele decide, quem vai se levantar para dizer que não? Irmãos, esse mesmo Deus, com todo esse poder, Ele está nos tecendo uns aos outros. Então não olhe para um irmão que talvez você não vá com a cara, com desprezo. Olhe para o irmão e diga assim, estou sendo tecendo com esse irmão. O Senhor está tecendo entre nós um vínculo de amor. Porque, irmãos, somos um exército, somos um corpo e estamos avançando juntos. Então vamos ser fiel naquilo que o Senhor tem nos dado. Amém. Vamos comer do alimento que o Senhor tem nos dado. Amém. E vamos prosseguir ao reino. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos compartilhar 10 minutos em pequenos grupos. Amém? Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz da vida dissipar, toda treva, toda morte, o pecado, o ego forte. E a lei que sim, que eu note, vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor.
Senhor me quer falar. Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor. Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz, luz da vida dissipar, toda treva, toda morte, o pecado é. Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor.
Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz da vida dissipar toda treva, toda morte, o pecado, o ego forte e a lei que sim que eu note, vem a vida me roubar. Amém, irmãos. Eu aqui da mensagem que o Júlio falou que a unha fendida é a gente ter o discernimento espiritual. E aí o discernimento espiritual ele vem através da palavra. E nos nossos dias atuais é através da palavra profética. É através do direcionamento, né, que o Espírito está dando às igrejas. E aí eu desfrutei também que o ruminante é aquele que imerge na palavra, é aquele que esmiuça a palavra. E eu tenho desfrutado, né, da prática da imersão, e o irmão falou ontem na mensagem, e eu desfrutei muito, que a imersão ela é a chave para Cristo governar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Então, às vezes a gente ouve uma palavra e ela realmente, a gente deixa passar um ponto ou outro, mas quando a gente volta, a gente imerge nela, o Senhor vai falando conosco. E aí eu queria compartilhar outra coisa que eu desfrutei hoje de manhã. Eu estava me arrumando para vir para a reunião e eu botei os melhores momentos da conferência que teve ontem. E aí o irmão estava falando que nós fazemos parte dos valentes de Davi, esse exército que vai trazer o Senhor de volta. Mas muitas vezes a gente olha para a nossa situação e eu não me reconheço como fazendo parte dos valentes de Davi. E aí o irmão leu um versículo que foi muito rico, que está em 1 Samuel 22, 1 e 2, que fala: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele os 400 homens. E eu desfrutei que eu estou nessa situação muitas vezes. Eu estou endividada, eu estou amargurada de espírito, eu me vejo em aperto, mas eu posso fazer parte dos valentes de Davi. E eu posso fazer parte dos valentes de Davi ouvindo a palavra profética, acolhendo no meu coração, sendo uma com a palavra, imergindo na palavra. Amém. Amém, irmãos. Quão precioso o Senhor tem falado nesses últimos dias para nós, né? Eu só tenho a agradecer ao Senhor porque eu estou nesse pequeno lugar. Como ontem a gente viu, né? O Senhor falou. Infelizmente só há esse lugar. A gente queria que tivesse todos os lugares falando esse falar profético, né? E esse falar profético que nos ajuda, né? É que nos anima, que nos muda o nosso coração e principalmente pensando as mesmas coisas. Você quer pensar as mesmas coisas, como Paulo diz, né? Pensar as mesmas coisas. Ou naquele tempo era o que Paulo estava dizendo? Você quer pensar a mesma coisa? Ouça essa carta que eu mandei para você. Rumine essa carta que eu coloquei para você. Imergir nessa carta que eu coloquei para você. Aí você vai perceber que vai ter as mesmas coisas em você, vai ter as mesmas coisas nos irmãos. E vamos seguindo juntos, né? Até o reino. E essa palavra, ela só tem uma direção, o reino. Se vier outra palavra que vai colocar para você olhar para outra posição, não ouça essa palavra. Mas caminhe, né? Também não critique os irmãos, mas siga o Senhor. Né? Esse eu fiquei muito maravilhado hoje pela manhã.
O Senhor diz, eu tenho uns pensamentos, aqui em Jeremias 29:11, ele fala aqui, eu coloquei aqui para os irmãos de Alagoa Nova, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, Senhor, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. E no versículo 14 ele diz, e serei achado por vós. Diz o Senhor, fareis voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei. Diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Por que o Senhor levou aquele povo para aquelas nações? Só por causa de uma coisa, não ouviu falar do Senhor. Foram ouvir outros falarem. Até Jeremias, né? Jeremias, no lugar de Jeremias, era não sei quantos profetas contra ele. Pode olhar a carta de Jeremias. E Jeremias teve que falar forte. Ele disse que o que aqueles profetas estavam falando, eles falavam falsamente. É muito forte isso aí, irmãos. Entre a congregação, né? Mas graças ao Senhor que hoje nós temos esse falar, que vai nos conduzir, né? Mesmo um pequenino rebanho, irmãos, mas valorize esse lugar aqui. O Senhor está nos conduzindo à glória. Senhor Jesus! Né? Essa experiência de Júlio é muito preciosa. Né? Você está sendo utilizado ali como esse mensageiro, como a irmã Lourdes falou para a gente. Né? Eu acho que foi a irmã, outra irmã aqui. Ela falou, você é um mensageiro. E ali você conseguiu levar o evangelho para dentro daquele jovem. E aquele jovem agora creu no Senhor. E agora ele quer se alimentar da palavra. Quem é que vai fazer isso? Júlio. Ele não gerou? Quando a gente gera um filho, o que é que a gente tem que fazer? Jogar ele no mundo? Não, você tem que cuidar. Não é? Vamos cuidar dos irmãos. Vamos cuidar do que nós temos gerado. Mas atente, você não cuida da sua maneira. Vamos cuidar do que o Senhor tem falado. E é imperativo. O que o Senhor tem falado é como um pai para um filho. Meu filho, é assim, é dessa maneira. E você só fala uma vez? Não é, irmão Nelson? Quantos anos a gente fala para os nossos filhos? Até na velhice, meus avós falavam para os meus pais. Senhor Jesus! Amém. Por isso eu estou muito encorajado, irmão, nessa manhã. Só para ter uma semana vitoriosa, junto com os irmãos. Senhor Jesus, quando o Júlio falou que ia falar sobre dieta, e agora não compartilhar, a minha intenção era, o meu pressentimento é que a maioria ia ser mulher aqui. Porque pelo menos aqui explicitamente declara que faz, né? A sua dieta. E a gente vê, irmão, quão importante isso, né? Não tinha nem tocado nessa questão. É a dieta de um cristão, irmãos. Para isso aí. Você vê que eles rejeitaram as finas iguarias dos reis. Eu tinha que estar num exemplo aí tão simples, irmãos. Se você coloca aqui, né? Hoje a gente tem a internet lá para você escolher o que você vai ver, comer, aquilo lá. Se você coloca para uma criança um copo de suco e um refrigerante, você acha que ela vai escolher o quê? Não tem quase 100%, eu acho que se não for 100%, vai escolher o refrigerante. E a gente sabe que não é, irmãos. É por isso que precisamos do discernimento. Porque tem que saber o que é que vai dar para mim. Aqueles amigos, Daniel e os amigos dele, sabiam o que ia alimentar e o que ia fazer forte. Né? A irmã ali compartilhou, a Alice compartilhou, Sônia e a irmã aqui, né? Compartilharam. Irmãos, é algo tão notório a dieta,
estou falando no natural, que você consegue ver exteriormente. A pessoa não precisa nem rapaz, tu está fazendo o quê? Né? Pergunta logo, irmão, se você tem Cristo, é o bom perfume de Cristo. Você vai exalar sem precisar dizer a ninguém que você colocou perfume. É você passando, as pessoas vão notar a diferença em você. Então, o que a gente pode fazer, irmãos? Como foi interessante essa questão? A dieta faz diferença demais. Então, você vai ver, vai saber discernir, né? O que é santo, o que é profano. O que fere a Deus, o que não fere. E outra, né? Como ela disse, se restringe, né? Uma dieta ninguém faz porque é bom fazer. Faz porque há uma necessidade. Se restringe. Então, vou me restringir a não comer as coisas do mundo, mas vai comer do Senhor. Por isso que é tão importante o irmão ter tocado na palavra profética. Você imergir nela, é isso que vai trazer alegria, é isso que vai trazer você à tona e vai ser notório, irmãos, para todos. A gente possa meditar de dia e de noite com isso aí. Amém? Amém. Eu estava conversando ali com Silvana, né, dizendo, nunca vi não existe talvez assim uma afirmação tão verdadeira, né, que nós de fato somos o que comemos, né? E isso é real, ela expressa o que nós comemos, é expresso no nosso dia a dia, né? Eu, por exemplo, eu hoje estou vivendo numa dieta de restrição de glúten, porque eu tenho um problema autoimune, eu tenho uma doença autoimune que o glúten exacerba. Então, quando eu vou ao médico, ele diz, você não está fazendo a dieta, porque você está inflamado. Ele vê logo. E é impressionante isso, irmãos. E a mesma coisa é nas questões espirituais, né? Quando nós nos alimentamos dessa dieta espiritual, irmãos, não tem como, é fisiológico, é metabólico, a gente exala isso para as pessoas. E eu estava vendo aqui em João 6, o Senhor passa um tempão falando a respeito dele ser o pão da vida. A dieta o pão como dieta para nós, né? E ele fala assim, ó, eu sou o pão da vida, João 6:48. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Aí ele diz mais, ó, este é o pão que desce do céu. Não como os vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. O Espírito, 63, é o que vivifica. A carne nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e saúde. Então a nossa dieta, irmão, o Senhor como o pão da vida, é para nós alimentarmos pão. E o Senhor poderia ter se comparado a qualquer outro tipo de alimento. Mas porque o pão, pela acessibilidade, né? Qualquer pessoa, mais simples que seja, ela tem possibilidade, ela tem acesso ao pão. E o Senhor, como o pão da vida, Ele dá acesso para qualquer um de nós. E esse pão da vida, irmão, de fato, Ele gera vida em nós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu gostaria de chamar a Sula aqui para falar um pouquinho sobre a conferência, né, a programação. Mas antes disso, só comunicar para os irmãos que nós tivemos hoje R$ 145 de oferta no Pix e R$ 371 em dinheiro, totalizando R$ 516 hoje. Graças ao Senhor, né? Sula falar um pouquinho sobre a conferência. Amém, irmãos. Eu vou dar alguns avisos, eu peço que os irmãos prestem bastante atenção para todo mundo que vai para a conferência, porque vai ser muito importante. Esses avisos que eu dei, eu coloquei no grupo da igreja, mas eu vou estar encaminhando de novo, porque aí os irmãos salvam, veem, né, tudinho, e em caso só o que eu falar aqui vai estar disponível. Veja só. Como todo mundo que vai para a conferência aqui não vai ficar lá no hotel, né, vai apenas para as reuniões. O horário para fazer o check-in, não o check-in do hotel, né, mas o credenciamento lá da conferência, vai se iniciar às 18h30, certo? Então, os irmãos que só vão para as reuniões, 18h30 da sexta-feira vai ser o credenciamento, para poder pegar o crachá, tudinho e participar da reunião. Lá no Garden tem duas entradas. Tem entrada que dá direto para o hotel, para o hall e tal, recepção e os quartos. E tem uma entrada que é direto para os auditórios. A nossa entrada vai ser por lá, certo? Os irmãos que não vão ficar no hotel entram pelo auditório, pela entrada do auditório, e lá nessa entrada vai ter irmãos da igreja disponíveis que vão estar fazendo credenciamento, dando crachá, tudinho. Então, os irmãos que já estão inscritos, façam isso. Vão lá a partir das 18h30, peguem seu crachá.
Os irmãos que não estão inscritos, que vão fazer inscrição avulsa na hora, também será lá. Vá lá, faça, vai ser R$90. O pagamento é em Pix ou dinheiro. Lá os irmãos não têm maquineta de cartão, certo? Vai ser 90. A nossa inscrição, né, dos que fizeram antes foi R$80, mas a partir do dia 20 em diante, 20 de julho em diante, seria R$90. Caso os irmãos não possam participar de todas as reuniões, mas vão participar só de uma ou duas, eu só consigo no sábado, cada reunião é R$30. Então, vá lá, faça o valor, né, pague o valor. Se for participar apenas de uma ou duas reuniões, pague o valor correspondente à reunião que você for participar. Para inscrições avulsas, nós só conseguimos fazer para jovens, para a conferência de jovens, irmãos 18 mais, né? Irmãos que são da parte dos jovens, porque adolescentes nós não temos mais vagas para fazer inscrição avulsa lá na hora, então apenas jovens. Se você quiser levar alguém, uma outra pessoa que não estava inscrita, mas tem vontade de ir para a conferência, não pode ser um adolescente, porque infelizmente vai ficar uma situação bem chata, os irmãos não vão poder fazer a inscrição, e aí você vai levar em vão. Uma outra informação importante nós não poderemos, nós que não estamos no hotel, ficar circulando nas dependências do hotel. O lugar que a gente pode circular é o hall lá que tem dos auditórios, que tem banheiro, enfim, tudo que a gente precisa. Mas não dá para a gente poder ir para o outro lado, ficar indo para, por exemplo, quarto de irmão que está inscrito, área externa, não pode. Se isso acontecer, não os irmãos, mas as pessoas que são responsáveis, que trabalham lá no Garden, vão nos convidar a se retirar. A gente não pode ficar nesse local, é só para as pessoas que estão inscritas. Tinha alguns irmãos que queriam saber se podia se alimentar lá no Garden, podiam fazer as refeições. Até poderia, certo? Mas o valor de cada refeição, se não me engano, era R$65, e ainda assim só tinham 35 vagas. Por que só tinha 35 vagas? Porque o refeitório ele não é tão grande, ele não comporta tanta gente. Então, os irmãos que já estão lá no hotel, que já vão fazer a alimentação lá, já estão suprindo essas vagas do refeitório. Só tinham 35 vagas, mas que eram para ser confirmadas até o dia 20. Por que até o dia 20? Porque foi o prazo que o hotel deu para receber tanto pessoas que ainda ficariam dormindo lá, quanto pessoas que iriam fazer as refeições lá, para que eles pudessem se organizar, né? Eles precisam dessa organização com antecedência. Isso não são os irmãos que estipularam, foi o hotel que estipulou. Então, basicamente, só para revisar, nossa conferência começa sexta-feira. Deixa eu ver se eu tenho aqui os horários das reuniões para dizer aos irmãos. Se eu não tiver, eu vou procurar saber e aí eu mando. Eu acredito... Acho que a reunião de sexta começa às 19h30, no sábado, 9 horas, sábado de manhã, 9 horas, sábado à noite, 19h30 e domingo de manhã, 9 horas também. Então, nós temos 7h30, 9 da manhã, 7h30 da noite e 9 da manhã no domingo, se encerrando no domingo. Então, só para recapitular, a partir das 18h30 na sexta-feira, fica disponível para credenciamento, para o irmão pegar o seu crachá. Só pode participar da reunião quem estiver com o crachá, certo? Então, é importante que ao sair da sua casa, você lembre de levar o seu crachá, porque às vezes acontecia da gente ir lá no Mar Dunas, a gente esqueceu o crachá, a gente voltava para o quarto. Mas agora não, né? Se a gente esqueceu o crachá, a gente tem que voltar para casa para pegar o crachá. Então, esteja com o seu crachá. Deixe seu crachá já no carro, se você for de carro, porque aí já facilita, já está lá, já vai para a reunião. Então, a partir das 8h30, fazer credenciamento, não ficar circulando pelas dependências do hotel. E no mais é isso, né? Bom desfrute, né, para todos nós. Nós estamos com a expectativa santa do que o Senhor vai fazer aqui nos próximos dias. E vamos desfrutar. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar comigo, tá bom? Permuta não tem mais, permuta só até o dia 20. Tudo que for assim, de permuta, de troca, só até o dia 20. E a partir do dia 20 seguinte, só lá na hora. Certo? Amém, Jesus. Alô? Amém? Vitor, pra cá. Ian. Pedi pra Ian orar aqui o Vitor. Vitor tá indo pra São Paulo, né? Vai fazer o que lá em São Paulo? Fazer o mestrado em São Paulo, quanto tempo?
um ano e meio afastado da gente aqui, vai ser só visita para a gente. Aí viemos orar para encerrar a reunião e já pedir para o senhor guardar nossa mente. Amém. Senhor Jesus, Senhor, louvamos a Ti, Senhor, por Teu falar. Ó Senhor Jesus, Senhor, nesse momento, Senhor, queremos Te apresentar, Senhor, nosso amado irmão Vitor. Ó Senhor Jesus, Senhor, seja com ele. Senhor, de fato, cremos, Senhor, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Ó Senhor Jesus, e, Senhor, rogamos a Ti, Senhor, faz-se crescer, Senhor, Senhor, Teu amor em Vitor, Senhor, por ele e por Ti, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, Senhor, em todas as coisas. Senhor, desde já, Senhor, colocamos em Tuas mãos. Ó Senhor Jesus, Senhor, isso não é um rogo individual, Senhor, mas é o rogo da Tua igreja. Senhor, guarda-o, Senhor. Senhor, guarda em Teu próprio nome. Senhor, guarda na Tua pessoa. Senhor, envolve, Senhor, Senhor, com esse tecido de amor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor.